Olá pessoal, esse vídeo tem como tema divisão de frações. Basicamente nesse vídeo eu vou resolver 3 exemplos, tá certo? Explicando como funciona a solução de um problema desse tipo. Então nesse exemplo 1 aqui, no exemplo 1, temos basicamente o seguinte, uma fração no numerador e outra fração no denominador. Então basicamente a ideia de divisão de fração basicamente é o seguinte: eu pego a divisão do numerador e conservo então a divisão do numerador. Então essa fração aqui do numerador ela prevalece a mesma, tá certo? E essa fração no denominador, 1 sobre 3, nesse caso, o que eu faço? Eu inverto, então pego o número que está em cima, trago para baixo. O número que está na parte de baixo, eu coloco para a parte de cima. Então, eu inverto, tá certo? Então, basicamente, na divisão, onde você tem uma fração no numerador e outra fração no denominador, eu conservo a primeira vezes o inverso da segunda. Então, aqui será 3 sobre 1. Estou invertendo. Então, 3 sobre 1. Então, fazemos um processo de multiplicação. Então, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 1 dá 2. Tá certo? Vamos ao exemplo 2 aqui. Nesse exemplo 2 eu tenho uma fração no numerador e tenho somente o 3 aqui na parte de baixo. Então, novamente, o que fazemos é o seguinte. Conservamos essa fração do numerador, 1 sobre 2. Então, conservo essa fração. Aqui no numerador, no denominador, basicamente eu tenho 3, mas é como se tivesse o 1 aqui embaixo. Então, basicamente, o que eu vou fazer é inverter também. Então, fica 1 sobre 3. Invertendo, esse número aqui dá 1 sobre 3, tá certo? 1 sobre 3. E aí, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 3 dá igual a 6. Então, fica igual a 1 sobre 6. Agora, vamos ao outro exemplo. Nesse exemplo, eu tenho menos 2 sobre 3 e 1 sobre 2. Então, basicamente, para resolver esse problema, eu faço o seguinte. Conserva a fração da parte de cima do numerador. Então, fica menos 2 sobre 3 vezes o inverso da fração no denominador, que é o inverso disso aqui é 2 sobre 1. Então, vai ficar basicamente igual a 2 vezes 2 dá igual a 4. 3 vezes 1 dá igual a 3. E aqui eu tenho negativo com positivo, que dá negativo. Então, fica menos 4 sobre 3. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo